Alguns dados a gente trouxe para saber, a gente conversar. A próstata, o câncer da próstata, é o câncer mais frequente no homem. Tá? Ele está aumentando a incidência assustadoramente. Isso aí, de uns anos para cá, no dia a dia do consultório, chega a assustar. O câncer ele vem aumentando a sua incidência nas últimas décadas. 40% dos tumores dos homens de câncer é de próstata. No Brasil, é a segunda causa de morte por câncer. E nos últimos estudos que eu estava olhando agora, atualizando os dados, já pode-se dizer que é um dos primeiro lugar de causa de morte por câncer. Vocês terem uma ideia, são 69 mil casos, 69 mil casos de câncer só esse ano. No mundo, 543 mil. Eu acho que, chegando só até aí, eu acho que é um motivo suficiente para a gente se preocupar com a próstata. Para falar de próstata, os sintomas que ela produz, a gente vai ter que rever a anatomia do aparelho geniturinário. Nós temos aqui um homem, né, com secado, nós temos a bexiga, o púbis, o pênis, tá certo? A gente vê a bexiga, tá? A próstata e aqui o pênis. O pessoal bem para conseguir enxergar? E aqui o pênis. Dê uma visão agora de lado. Então nós temos a bexiga, a próstata, a vesícula seminal. A próstata é uma glândula que faz parte do aparelho reprodutor masculino, responsável pela produção do sêmen, aquele líquido que o homem ejacula quando tem relação sexual, produzido pela próstata e pela vesícula seminal. A função desse líquido, do sêmen, é conduzir os espermatozoides e alimentá-los até no longo caminho que ele tem para chegar no útero, certo? Vamos dar mais uma. Para vocês entenderem melhor, a gente tem aqui a bexiga, a urina é acumulada aqui na bexiga, quando vai urinar, sai aqui pela uretra, tá? E é o pênis. Vocês notem que a próstata, ela envolve o canal, a uretra, certo? A uretra passa, o início da uretra passa no meio da próstata, que nós chamamos de uretra prostática. Aqui está a vesícula seminal. Então, a bexiga cheia, quando dá vontade de urinar, a urina sai pelo canal. Quando o homem tem relação sexual, que sente orgasmo, que sente prazer e ejacula, a próstata se contrai, a vesícula seminal se contrai, e o esperma sai por esse canal aqui, e pela uretra também ele é expulso para o exterior, certo? E nesse mesmo momento, o testículo que está aqui representado, o deferente, que é esse canal que leva os espermatozoides, né, que se junta aqui na frente da próstata. Então, para a gente rever também o aparelho reprodutor masculino. Então, a gente está aqui os testículos, onde produzem os espermatozoides, tá? Eles são armazenados no epidídimo e durante a relação sexual do orgasmo, há uma contração, o deferente, que é esse canal aqui, leva os espermatozoides, que ele passa pelos canais inguinais e desemboca na frente. Voltando para vocês poderem entender. E o deferente entra por trás da vesícula seminal e o espermatozoide é lançado junto com o esperma. Certo? Então a gente faz isso. Então vocês notem que a próstata, a uretra passa dentro da próstata, toda a afecção, todo o problema da próstata vai repercutir no aparelho urinário.
Aqui é um desenho mais esquemático, a gente vê também. Aqui tu tem a bexiga, a próstata, a vesícula seminal, e aqui está o reto. Vocês notem que a parede do reto está em íntimo contato com a face posterior da próstata, certo? A próstata, para vocês entenderem, ela tem um tamanho, vocês imaginarem, ela tem um tamanho de uma noz. Pesa, o peso normal dela em torno de 30 gramas. Aqui, um corte feito longitudinal, a gente tem a bexiga, os orifícios onde os ureteres desenvolvem com a urina, uma próstata do adulto jovem. A gente vê o lobo direito, o lobo esquerdo, e notem que o canal aqui está bem amplo. Esses orifícios aqui é onde o esperma é lançado e sai para o exterior pela uretra, tá certo? Então a gente vê a próstata, o lobo direito, o lobo esquerdo da próstata, normal no adulto jovem. Aqui a gente já vê o esquema de uma próstata de um adulto, de um paciente já com seus 60, 70 anos. Vocês notem que o lobo direito está aumentado, o lobo esquerdo, que a próstata está composta por esses 3 lobos, e o lobo médio. Esse aumento aqui, a gente vai ver no decorrer da nossa conversa, é que traz os problemas de próstata. Você vê aqui uma próstata de um paciente idoso, certo? Passamos agora a falar das doenças da próstata. A próstata, como uma glândula, ela pode ser cometida por infecção, o que nós chamamos de prostatite. E a prostatite é a infecção da próstata, pode ser provocada por bactéria, pode ser provocada por vírus ou qualquer outro gênero. Os sintomas da prostatite são muito parecidos com os dos tumores da próstata. A pessoa tem ardência quando urina, tem área quando urina, dificuldade de urinar, o jato fica fino, há um desconforto na região do períneo, entre o saco escrotal e o ânus, e uma dificuldade de urinar. Esses são os sintomas da prostatite. A prostatite a gente trata com antibióticos só com a diferença. São poucos os antibióticos que pegam a próstata e tem que ser em um tempo mais prolongado, no mínimo 30 dias de tratamento, diferente da infecção urinária, que a gente trata com 3 a 7 dias de antibiótico. Outra doença também que a gente chama é a prostatotemia, que é uma semelhante à prostatite, os sintomas, só que não tem característica infecciosa. A gente não sabe bem, não está ainda bem a etiologia dessa doença, tá certo? Agora nós vamos falar no assunto mesmo da palestra, os tumores da próstata. Todo homem, depois dos 45 anos de idade, vai desenvolver um tumor na próstata. Isso aí é inexorável. Depois dos 45, a próstata começa a apresentar um tumor benigno que vai aumentando com o decorrer da idade. Certo? O crescimento maior ou menor varia de paciente para paciente. O tumor mais comum é a hiperplasia prostática benigna. Ela vai crescendo, certo? Tanto ela cresce, a próstata vai crescendo para fora, como para o interior da uretra, certo? A próstata benigna, dificilmente o homem vai chegar aos 80 anos sem sentir nada, certo? É o tributo que a pessoa paga por chegar à idade mais velha. Ao envelhecer, o tumor vai crescendo. A próstata benigna. Tumor benigno. O assunto mais importante que a gente vai falar aqui são os tumores malignos, o câncer de próstata, certo? Com o passar do tempo, essa próstata pode surgir um câncer, tá certo? Não é, alguns pensam que o tumor benigno vira maligno, não. Surge um câncer na próstata, as células multiplicam diferente e começa a formar o câncer. Aqui a gente tem um desenho, certo? No início, tá? E eu vou falar isso e repetir muitas vezes. No início, o câncer de próstata não dá nenhum sintoma. Isso eu vou repetir várias vezes porque é importante. Vocês notam que a próstata ela tem uma cápsula.
ela é envolta por uma cápsula, tá? E nesse momento, no início, o tumor vai crescendo. Se não é tratado, ele vai evoluindo, tá? Vai crescendo e vai comprometendo estruturas vizinhas, como a vesícula seminal, por exemplo, que a gente mostra aqui, a bexiga, tá? Se não é feito o diagnóstico, ele evolui e vai dando metástase à distância. E o câncer de próstata, a metástase geralmente é para os ossos da bacia e da coluna. Só quem teve um parente que morreu com câncer de próstata metastático sabe o quanto é sofrido, tá, gente? Então, se a gente faz o diagnóstico nessa fase aqui, nós temos 95% de chance de cura do paciente. Se o paciente não procura um médico, não é feito o diagnóstico, nessa fase aqui, a gente não pode mais falar em cura, e sim em controle da doença. Quais são os sinais e sintomas dos tumores de próstata? Vejam bem que eu não coloquei aqui câncer e tumor benigno, não tem diferença. Os sintomas são semelhantes. Repetindo mais uma vez, no início, o câncer não causa nenhum sintoma. Vou repetir isso várias vezes porque é importante. Quais são os principais sintomas? Primeiro, o paciente começa a levantar à noite para urinar. Isso a gente sabe, o paciente jovem, ele vai deitar, urina, dorme a noite toda, acorda de manhã para urinar e o jato vai lá na água do chapéu. Isso aí todo mundo sabe. Com o passar do tempo, ele começa a levantar uma vez à noite, 2 vezes à noite, tá? E o jato urinário vai começando a diminuir. A força do jato não vai mais longe, vai chegando cada vez mais perto. E quando ele é muito idoso, ele vai urinar molhando a ponta da bota. Isso é um fato. Outro sintoma é urinar muito seguido. A pessoa começa a urinar de menos de hora em hora, está sempre com vontade de urinar. Demora a sair, a iniciar a micção. Ele chega no banheiro ali, faz força, demora para iniciar a micção. Começa a apresentar o que nós chamamos de urgência miccional. Que está à vontade de urinar, tem que correr rápido para o banheiro, senão vai perder o urina. Vai começar a ter que fazer esforço para iniciar a fazer xixi. E começa a desenvolver o resíduo vesical pós-miccional. O que é isso? A bexiga é uma bola de músculo. E como a próstata vai fechando a saída na uretra, a bexiga vai fazendo cada vez mais força, a musculatura vai tendo que se contrair cada vez com mais força, e como é um músculo, ela vai espessando, vai aumentando a parede vesical, porque ela vai fazendo cada vez mais força. Chega a um ponto que ela dá tudo de si e não consegue mais esvaziar a bexiga, certo? Porque nesse ponto ela está com o pé muito espessado e a contração que ela faz não tranca a urina e ele não consegue mais urinar. E isso se trata de uma urgência, vai ter que ir para o hospital para passar uma sonda para poder urinar pela sonda enquanto resolve o problema. Esses são os sintomas que tanto do tumor benigno como do tumor maligno. Para falar da próstata, é interessante a gente falar sobre a incidência da próstata. O câncer de próstata tem uma situação interessante, varia geograficamente. Os orientais, os japoneses, os coreanos, a gente sabe que a dieta dele é uma dieta muito rica em verdura, certo? Que come muito pouca carne, muito pouca gordura animal. A incidência do câncer no Oriente, na Coreia, na China, é de 1 a 2 casos por 100 mil habitantes anos. Em contrapartida, nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns estados americanos, essa incidência chega a 140 casos por 100 mil habitantes anos. Você vê a diferença que é. E o que é que o americano come? Bacon no café da manhã, ovo frito, uma comida bastante carregada em gordura. Então está comprovado que um fator geográfico, acompanhado por costumes e alimentação, influencia muito no câncer de próstata. E o interessante, um coreano, por exemplo, que vai viver nos Estados Unidos
e assuma os hábitos americanos, ele vai cair na incidência americana. Então, o valor geográfico é importante. Outra situação, dado interessante, o câncer de próstata aumenta com a idade. Eu tenho 35 anos de formato. Desses meus 35 anos, a gente deve ter pego, no máximo, 3 casos de câncer de próstata até os 50 anos, dos 48 aos 50 anos. É muito rápido. Um estudo americano muito interessante, foi feito em hospitais grandes dos Estados Unidos. O paciente morria por qualquer doença, o homem que morresse, qualquer doença que não fosse próstata, ele fazia um biópsia. Morria de infarto, fazia biópsia. Morria de derrame, fazia biópsia. Juntou um número grande de estatísticas. Então, foi feito um estudo e concluíram que 80% dos homens aos 80 anos têm câncer de próstata. Felizmente, nesses 80%, uma média de 10% no máximo vai morrer pela doença. Outro fator interessante do câncer de próstata, ele tem um crescimento muito lento. O câncer de próstata, ele, principalmente, se o paciente desenvolve câncer já perto dos 70 anos. Quanto mais idoso o paciente, mais lento é o tumor. Ao contrário, se um paciente de 50 anos contrai um câncer de próstata, com certeza esse câncer vai ser mais agressivo e esse paciente vai morrer com câncer de próstata. O paciente que descobre que o câncer surge aos 75 anos, ele vai morrer com o câncer, não pelo câncer. E o risco familiar, isso aqui é outro fator importante. Estatísticas mostram que se a pessoa tem um descendente direto, por exemplo, um filho cujo pai tem câncer de próstata, esse filho tem 30% a mais de chance de ter câncer na próstata. Se ele tem o pai e o irmão, ele vai ter 7 vezes maior chance de câncer de próstata. Se tem um pai e 2 irmãos com câncer de próstata, tem 11 a 12 vezes mais chance de desenvolver câncer. Então, isso aqui são dados interessantes que eu acho bom mostrar. Como é que a gente faz o diagnóstico do câncer de próstata? O paciente chega no consultório, é feita a história clínica, né, que a gente chama de anamnese, quais são os sintomas, se apresentam ou não sintomas, parte-se para o exame clínico do paciente, e nós, urologistas, faz parte da consulta acima dos 40 anos de idade, independente da clínica do paciente, o toque retal, que nós vamos falar nele, porque o toque retal é o pavor dos homens, né? Porque a gente vai conversar, vai se deter nesse assunto. Até depois a gente pode até sortear, no final da palestra, um check-up, né? Então, faz o exame, faz o toque retal. E faz, depois que o paciente é acima dos 45 anos de idade, a gente dosa no sangue no PSA. O que é o PSA? A próstata, ela elimina no sangue uma proteína, certo? E o PSA, que é uma sigla americana, é antígeno prostático específico. Ele dosa no laboratório, ele quantifica essa proteína no sangue. Tá? E é o que nós chamamos de marcador tumoral. E a urologia, a gente pode dividir a história do câncer de próstata antes e depois do PSA. O PSA que surgiu na metade da década de 80 e foi um marco na história do câncer de próstata, certo? Como é que funciona? A gente tem no exame um valor normal. No início, quando estudiou-se o PSA, considerado normal até 4 nanogramas. Com o passar do tempo, pode ter visto isso, e se notou que entre 4 e 2,5, muita gente escapava, tinha câncer de próstata nesse nível de PSA. Hoje em dia se tem como normal o PSA até 2,5. Mas eu gostaria de falar aqui que o PSA não é um número absoluto. O PSA a gente não pode analisar só pelo seu valor. Exemplificando, tem um paciente jovem
está com uma próstata de 40 gramas e um PSA de 3,5. Isso a gente tem que se preocupar e pesquisar. Um paciente de 75 anos com a próstata de 100 gramas, uma próstata muito aumentada, com um PSA de 3,5, não tem o mesmo peso do que o paciente mais com aquele PSA com a próstata pequena. Então, não é para analisar o PSA, porque todo mundo tem a mania de recebe o exame, olha e analisa. Então, o PSA a gente tem que analisar dentro de um conteúdo, tamanho da próstata, a velocidade de crescimento do PSA são fatores importantes. Dependendo do valor do PSA, importante dizer, o PSA aumenta quando é câncer de próstata, mas ele não é o marcador tumoral preciso, porque ele não é específico para o câncer de próstata. Ele pode estar aumentado, por exemplo, numa prostatite. O paciente tem uma prostatite aguda, o PSA pode subir a 11. Depois do tratamento, tende a baixar. E também alguns pacientes desenvolvem um aumento do PSA sem ter câncer. Tem um paciente que a gente está acompanhando de perto com um PSA de 14. Já fez, vai dosar no ano que vem 16, já fez 3 biópsias e é benigno. Isso aí a gente não entende por que o PSA nesse paciente está aumentando sem ter presença do câncer. Dependendo do resultado do PSA e do toque retal, a gente parte para a biópsia, certo? Para fazer o diagnóstico correto e o tratamento adequado. Hoje em dia se fala, pergunta muito, só o PSA não precisa fazer o toque. Não, o toque e o PSA se complementam. Você pode ter um PSA normal com um paciente com câncer. Pode acontecer. O marcador tumoral ele não é 100% perfeito. Certo? Se para falar de tratamento, eu não vou falar aqui porque o tempo é curto, mas vamos falar do principal, que é a prevenção. O câncer de próstata pode ser prevenido? Pode. Pode se ajudar nessa prevenção. E a prevenção do câncer de próstata está diretamente ligada com qualidade de vida. Já falei no início da conversa que uma alimentação rica em gordura pode ajudar ao desenvolvimento do câncer de próstata. Primeira coisa que a gente tem que fazer, diminuir o excesso de gordura animal. Ou seja, a picanha gorda, a costela gostosa, o salame, o queijo, tudo isso contribui para que o câncer de próstata seja aumentado. Só que, vamos parar de comer? Não, mas quanto mais diminuir a quantidade de gordura animal, melhor para a próstata. Não só para a próstata, se a gente for pensar a parte das doenças coronarianas, também a gente faz prevenção delas. E aumentar o consumo de tomate, melancia, brócolis, espinafre, né? Todas essas verduras têm licopeno, são substâncias gisterinas que também ajudam na prevenção do câncer de próstata. Se a gente for ver, tudo isso aqui a gente tem no fundo do quintal na nossa obra. A vitamina E também, né, ajuda na prevenção. O selênio, que a gente encontra na castanha do Pará, e os ácidos graxos da bermuda no salmão. Castanha do Pará e salmão já é um pouquinho mais caro. Mas aqui, isso aqui a gente pode ter à vontade no fundo de casa, no quintal de casa. Certo? Então a alimentação é muito importante. Hoje em dia, trabalhos estão colocando em dúvida a eficiência do licopeno, da vitamina E, mas há ainda uma aceitação que você usando esse aí, você tem uma diminuição, você está prevenindo o câncer, certo? E como se faz a prevenção clínica, certo? Consultar o urologista, médico, preferência urologista, claro, pelo menos uma vez por ano, depois dos 50 anos de idade. O ano passado, quando eu estava fazendo essa palestra, era aos 45 anos de idade. Aconteceu que no último Congresso Brasileiro de Urologia, chegaram ao consenso e se estipulou o check-up deve ser feito após os 50 anos de idade.
Em pacientes com história de câncer na família, deve ser feito a partir dos 45 anos de idade. Como é que é feito o famoso check-up? Primeiro, com toque retal. Gente, aí o machismo aqui fala alto. Então é o maior preconceito, os homens, a gente no dia a dia do consultório, a gente ouve coisas assim, muito até cômicas. Um paciente chega e diz, doutor, eu não gosto de toque retal porque aqui só é saída, não é entrada. A gente ouve muita gente falar isso. Outros dizem assim, doutor, não queria, mas minha esposa, e parabéns às mulheres de prevenção, minha esposa me obrigou a vir aqui. A gente ouve isso, é muito comum a gente ouvir esse tipo de coisa no consultório. Com medo do toque retal, certo? Se faz o toque retal, que eu vou falar detalhes sobre ele, e se dosa o PSA, isso todo ano. Por que é importante? A gente tendo o PSA do paciente, acompanhando o PSA ano a ano, a gente tem o perfil do paciente e fica mais fácil. Por exemplo, um paciente que tem um PSA 3, primeira vez que ele vem consultar, esse PSA eu posso considerar normal, dentro do contexto. Tá? Agora, se o paciente vem acompanhando comigo desde 50 anos, no quarto ano ele vinha com PSA normal, o PSA estava 1,9, no ano seguinte subiu para 3, embora esteja um pouco baixo, esse paciente tem indicação de biópsia, porque o PSA subiu 1,0 em 12 meses. Então é importante o PSA e o toque. Hoje em dia, o toque não precisa. Não, o PSA e o toque se complementam. Por quê? Como é feito o toque? O toque é feito com o dedo indicador, certo? Sim.